Hoje, dia 26 de junho de 2025, a igreja celebra a quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, fazer a vontade de Deus é o tema da liturgia da palavra de hoje. Um dos grandes desafios que encontramos em nossa fé consiste exatamente nisso: saber fazer a vontade de Deus. São diversos os argumentos que encontramos para não fazermos a sua vontade. Porém, nenhum deles justifica esta falta com Deus, seja por dificuldade de saber qual é a vontade dele na nossa vida, ou por falta de fé, seja por interesses meramente humanos, individualistas, ou até mesmo por nossas próprias vontades. Às vezes, a vontade de Deus parece não coincidir com as nossas vontades. E nessa divergência, acabamos por fazer a nossa vontade em vez da vontade dele. Em outros momentos, elas parecem tão distantes, tão difíceis de ser concretizadas, que desanimamos ou buscamos subterfúgios para realizar essa vontade. Foi assim com Abraão e Sarai, na primeira leitura de hoje. Eles tentaram facilitar a realização da vontade de Deus encurtando caminhos. Vimos nos dias anteriores que Deus fez aliança com Abraão e lhe prometeu terra e descendência. Abraão era um homem de idade avançada e Sara era estéril, dois grandes empecilhos que tornavam aparentemente impossível a realização de tal promessa. Vimos que Abraão acreditou, mas Sara tinha dúvidas se esse projeto de Deus se realizaria de fato por ela, esposa de Abraão. Nesta dúvida, buscou juntamente com Abraão facilitar a realização da promessa de Deus, cedendo a escrava Agar para que Abraão gerasse com ela um filho. Naquela época, a lei que permitia às mulheres estéreis tivessem tal procedimento. Aproveitando essa brecha da lei e com o consentimento de Sara, Abraão e Agar geraram um filho, cujo nome era Ismael. Porém, as coisas não saíam como eles haviam planejado. A gravidez de Agar trouxe problemas de relacionamento entre os três. Não era aquele o plano de Deus. Embora o filho de Abraão tenha vindo ao mundo, Deus tinha outros propósitos para Abraão e Sara. Não seria daquela maneira que a promessa de Deus iria se realizar, como veremos mais adiante na continuidade da leitura do Gênesis. Fica então a pergunta: o que tudo isso tem a nos dizer? O texto mostra que não podemos distorcer ou abreviar os planos de Deus na nossa vida, nem a sua vontade. Ele tem seus métodos, seu tempo e sua hora para realizá-lo. É preciso confiar e se entregar, aguardando o tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo. Sua promessa nunca falha. Basta fazermos a nossa parte, colocando em prática a sua vontade, os seus ensinamentos, pois Deus fará a parte que lhe compete.
Fazer a vontade de Deus não significa fazer as coisas no lugar dele ou deturpar os seus planos. É preciso saber esperar. Também não significa ter apenas discursos sobre ele. Fazer a sua vontade é colocar em prática o que ele ensinou, como nos mostra o Evangelho de hoje, no qual Jesus afirma que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente os que colocarem em prática a vontade de Deus. Nessa expressão está o cerne da vida cristã. Viver os ensinamentos de Deus e não apenas decorá-los e pregá-los sem um compromisso concreto. Para ilustrar e elucidar esse ensinamento, Jesus traz alguns exemplos que ajudam a iluminar nossa prática cristã. De nada adianta ir à missa todo dia e comungar, pagar o dízimo e cumprir com os preceitos religiosos se o nosso proceder depõe contra os ensinamentos de Cristo. Se não amamos nossos irmãos e até mesmo os nossos inimigos como deveríamos, se não somos solidários e coerentes com aquilo que pregamos ou ensinamos. Falar do nome de Deus é importante, mas não basta. É preciso prática. Ação e oração devem caminhar juntas. Os que são coerentes com os ensinamentos de Deus, colocando-os em prática, serão reconhecidos diante dele. Os que só tiverem teoria ou uma religiosidade vazia de compromisso não serão reconhecidos. Peçamos a Deus que nos dê o discernimento necessário para saber qual é a sua vontade, para que coloquemos em prática tudo o que dele aprendemos. Só assim nossas ações serão sólidas como a casa construída sobre a rocha, a qual nada nem ninguém poderão abalar. A conclusão do Evangelho de hoje resume de maneira precisa o que caracteriza verdadeiramente a pregação realizada por Jesus e a sua mensagem nela contida. É que o Senhor nos faz aprender que o anúncio feito com autoridade não é aquele praticado em voz elevada, em tempo longo ou por meio de gestos estranhos. De fato, atordoados com a pregação dos rabinos, e passavam o tempo exigindo que o povo cumprisse escrupulosamente cada mínimo preceito da lei, as multidões se encantavam quando Jesus lhes falava de Deus. Afinal, o Senhor, em vez de pôr cargas pesadas nas costas dos outros, praticava sempre aquilo que ele mesmo anunciava. Temos nós diante da mensagem de Jesus. Também nós, diante da mensagem de Jesus, somos inundados por um imenso júbilo, embora suas palavras sejam sérias e exigentes. Concluindo aqui o Sermão da Montanha que fazia nestes últimos dias, Jesus insiste que a palavra não deve ser apenas ouvida, mas vivida. Jesus então apela a um exemplo claro e evidente para explicar o que nos quer comunicar. Quem ouve e pratica a mensagem dele é como o que constrói a casa sobre a rocha. Quem ouve e não pratica é como quem constrói sobre a areia. A fortuna ou a ruína destas duas construções ligam-se diretamente à robusteza ou não do material que está na base. E eu, sobre que base tenho construído a minha casa espiritual? Sobre a rocha ou sobre a areia? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de São Sebastião, de Santa Teresinha do Menino Jesus e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você o meu abraço e tenha um ótimo dia.